Boa noite. Muito bem. Então já está a gravar. Boa noite então a todos. Como sempre, vamos começar a nossa sessão por falar um bocadinho da tarefa da semana passada. Acho que esta semana a tarefa foi muito interessante, pelo menos estive a ver as vossas partilhas e temos ali algumas coisas para conversar. Antes de entrarmos nas vossas partilhas propriamente ditas. Só queria perceber se toda a gente compreendeu como é que se faz as partilhas na plataforma Moodle. E eu digo isto porque houve alguns de vocês que só disseram que conseguiram fazer, mas não colocaram o que lá estava pedido. O que nós pedimos era para haver uma reflexão sobre a experiência e para colocarem mesmo lá o texto que foi discutido com a ferramenta. E por isso queria ter certeza se foi má interpretação ou se tiveram alguma dificuldade técnica. Boa noite. Eu tive uma dificuldade técnica que não consegui de forma nenhuma. É assim, eu copiei aquilo que aparecia tudo muito lá no chat, colei numa folha e depois queria anexar o documento e hoje não fui capaz, de forma Então, nenhuma. eu vou-lhe mostrar como é que se faz e assim ficam todos a saber e assim fica também já aqui registado. Não consegui Então, de forma nenhuma. vai ver que é muito simples. Agora, depois de eu mostrar, não é? Por isso é sempre assim. Eu, Bom, eu na última tarefa consegui, não sei o que é que aconteceu. muito bem. Então, estão todos a ver a minha página? Sim, Então, para sim. colocar anexos, vocês vinham aqui ao fórum, não é? E depois vinham aqui ao fórum, faziam criar um novo tópico. E agora punha Certo. aqui teste e punha assim: aqui fica a minha partilha. E agora, para pôr o anexo, como vem ele aqui não aparece, temos que clicar aqui onde diz avançado. E ao colocarmos em avançado, já vai aparecer aqui o sítio para anexos. E agora podemos arrastar o ficheiro para aqui ou enviar ficheiro. Escolhemos o ficheiro que esteja no nosso computador. Por exemplo, poderia ser este. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E se eu agora fizer enviar este ficheiro, já fica junto à minha entrada. Percebido? Vamos Sim, sim. entrar. João, já agora posso colocar também uma questão? Claro. Eu fiz isso, não consegui, eu queria era pôr lá o link, não consegui copiar o link para colar lá. E tive O que. link do ChatGPT? Sim, sim. Pronto, então o link do ChatGPT será assim. Vamos ver essa parte técnica toda antes de discutirmos os vossos trabalhos. Pronto, imaginem que eu queria esta conversa. Ok? Eu faço aqui onde diz partilhar, criar ligação. E agora, se vier ao Moodle, ponho aqui, por exemplo, link. E agora, colar. Ou então poderia pôr também assim. Se eu agora fizer gravar, este, como veem, é o link. Clicando aqui, vai abrir aquela página do ChatGPT. Certo, obrigado. Nada. Ok. Muito bem. Mais alguma questão técnica relativa com o Moodle para tirarmos isso do caminho para as próximas sessões? Vou tentar fazer. Muito bem. Experimentem e se houver alguma dúvida, depois coloquem lá no fórum mesmo. Não precisam de Sim. esperar até à sessão seguinte, mesmo se meterem no fórum, eu assim que vir tento lá dar uma ajuda, mesmo que não tenhamos ainda sessão Zoom no dia, está bem? Ok. Não sei se Muito consigo. bem. A net está tão fraquinha que isto não consegue Pode abrir experimentar nada. depois, Dália, não tem que ser feito Ah, agora, é? não se Ah, preocupe. pronto. Está Ok. bem? Não se preocupe. Certo. Muito bem. Então, e relativamente à tarefa desta semana, quem é que quer dizer como é que correu? Correu bem? Correu mal? Foi útil? Era isto que eu queria ter visto lá nas mensagens, não é? Que era esta componente mais reflexiva. Aquilo que fizeram foi-vos útil? Aprenderam alguma coisa? Sentiram alguma vantagem em trabalhar aquelas prontos? É isso que eu quero discutir com vocês agora, antes de entrarmos no tema da sessão 2. Portanto, quem quiser, Márcio, força.
Olá, boa noite. Foi de facto muito interessante, que acabei por perceber que podemos escolher os tais tons que nós Uhum. queremos atribuir depois à nossa, pronto, àquilo que pretendemos. E eu acabei na carta de missão que queria que o ChatGPT me ajudasse a escrever, pedi mesmo um tom mais formal e profissional e de facto Faz correu diferença, não muito é? bem. Faz toda a diferença, é verdade. É isso Aquelas mesmo. personagens que o ChatGPT consegue assumir acaba por ser ali muito interessante e se calhar até nos conseguimos depois ir mais de encontro àquilo que nós queremos. Se Isso queremos mesmo. algo que é um público para um público mais novo, podemos dar ali um tom mais divertido, mais jovial ou vice-versa. Pronto, acaba por ser muito interessante. Gostei muito de fazer aquela atividade. É isso mesmo. Há dois pontos interessantes quando fazemos esses pedidos e que Boa são coisas noite. diferentes para vocês perceberem as diferenças. Uma coisa é o tom que ele vai responder, e aí mesmo para recursos que não são direcionados para alunos pode fazer sentido. Como o Márcio disse, posso querer um tom mais bem-humorado para umas coisas, posso querer um tom mais profissional ou mais formal para outra, e isso é perfeitamente legítimo e funciona bastante bem. Outra coisa é quando eu estou a pedir um recurso eu indicar qual é a faixa etária para o qual o recurso é dirigido, que são coisas diferentes. Uma coisa tem a ver com o tom, outra coisa tem a ver com os próprios conceitos serem adequados à faixa etária que ele está a construir. E vejam, posso estar enganado, mas provavelmente quando vocês falavam com o ChatGPT antes, nenhum nem outro critério punham, simplesmente diziam faz uma planificação da aula ou constrói um texto assim assado e cozido. E não punhamos nem o público-alvo nem o tom que queríamos que ele assumisse. E vejam como, fazendo esses dois parâmetros, metendo esses dois critérios, a qualidade do texto sobe consideravelmente. Pelo menos espero que quem experimentou que tenha Uhum. parado nisso. Sim, Sim? eu queria Sim? dizer, eu realmente constatei isso porque mesmo tentando na primeira prompt que coloquei ser muito específica e fazer um pedido muito concreto, ele Uhum. faz muito mais do que aquilo que nós pretendemos, principalmente se estivermos a pensar em algo muito direcionado para os alunos, mesmo referindo a faixa etária e o que se pretendia, ele faz algo tão completo que acho que, ou seja, fica um trabalho excessivamente bem feito se Uhum. for ou muito ou demasiado exigente, digamos Sim. assim, e portanto temos que ainda reformular Isso. depois pequenas coisas para que o aspecto, eu estava a pensar numa aula e indicações, um plano para ser utilizado pelos alunos para o guião de uma atividade, e realmente mesmo indicando a faixa etária e o que se pretendia, parece-me muito exigente, É portanto é verdade. preciso fazer aquele plano. E, e isso é uma coisa que vocês vão testar agora nos próximos dias. Na próxima sessão, o que vocês vão fazer vai contradizer isto que eu vos vou dizer, e depois vocês vão perceber porquê. Mas neste tipo de ferramentas, o facto de ele se lembrar da mensagem para trás permite nós irmos limando aquilo que nos interessa. E, portanto, é como a Marina diz: se eu tenho uma ideia em mente, faço uma prompt que eu acho que corresponde àquilo que eu quero, mas depois a resposta pode até excessivamente ir além daquilo que eu peço, cabe depois a mim nas interações seguintes ir limando até ter nos moldes que eu quero. Uma das coisas que era a última prompt, não sei se vocês repararam, uma das últimas prompts era constraints, era eu pôr limites à resposta que ele me dá. E é uma coisa que nós normalmente não pensamos. O que nós pensamos é, eu quero é mais, quanto mais melhor. E isso nem sempre é verdade. Se eu disser que dá-me uma resposta, mas eu preciso da resposta em 2 parágrafos, ele limitar a resposta àquela quantidade ou àquele tamanho de informação pode ser muito útil. E mais uma vez é um critério que eu acho que a maior parte de nós não tem em consideração inicialmente, que é eu peço para ele fazer o texto e ele faz o texto que acha que tem que fazer. Não. Se o meu texto tem que ter 2 parágrafos ou 300 palavras, eu posso incutir essa limitação na minha própria prompt. E isso pode ser muito útil para aquilo que a menina estava a dizer. Outra coisa é mesmo a complexidade mudar. Eu ainda hoje estava a fazer uma coisa parecida em que eu pedi para ele me fazer uma comparação entre várias ferramentas e ele fez um texto grande para cada uma delas e depois eu disse, epá, isto está demais, eu quero isto em forma de tabela. Ele pôs umas tabelas e já reduziu o texto que eu queria. Mesmo assim, o texto ainda estava muito grande e eu pedi para ele simplificar, ou seja, eu tive que ter 3 ou 4 interações até ficar com o produto que eu queria. Agora, eu tenho que ter a noção de como conversar com ele
para conseguir obter aquilo que eu quero. E mais uma vez, isso é algo que eu noto que muitas vezes, especialmente os nossos alunos, não acontece, que é, eles fazem a pergunta, têm a resposta e a conversa normalmente não vai muito além daquilo. O facto de nós termos esta ideia de podermos ir trabalhando a resposta, que a resposta não sai perfeita à primeira, e depois quais é que são os parâmetros da prompt que eu posso ir afinando, é, é o prompt engineering que andamos a falar desde a primeira sessão. Isso é que é a verdadeira competência de conseguirmos fazer prompts eficazes. De acordo? Sim, foi o que me aconteceu. Tentei várias vezes até chegar ao que queria. Muito bem, é assim que se aprende, portanto, até aqui tudo bem. É mesmo esse o processo. Aqui, uma das coisas que eu acho que é importante é realmente, e mais uma vez não é inocente as nossas sessões terem decorrido como decorreram. A primeira sessão, muito para vocês compreenderem o conceito e o funcionamento da ferramenta. O segundo, para perceberem a sua fiabilidade ou não fiabilidade. E agora começarmos a trabalhar na prompt. Para quê? Eu acho que nesta sessão que vocês tiveram e nesta tarefa, nenhum de vocês assumiu que as respostas do ChatGPT estavam corretas à partida. Certo? Se calhar, se não temos trocado as sessões, provavelmente muitos de vocês iam assumir que aquilo estava correto e não tinham o tal espírito crítico que deveriam ter. E por isso, a minha ideia é, primeiro, perceberem que ele falha e falha bastante em determinados contextos, pedem agora o mais corretamente possível aquilo que vocês pretendem, mas ainda assim têm que olhar para aquilo que ele nos dá e depois trabalhar sobre isso. Ou validar se a informação está correta, se for da nossa área, temos essa percepção quase que automaticamente. Trabalhar a forma, está muito grande, está muito pequeno, o tom é o que eu quero, está adequado à minha faixa etária, tem termos em brasileiro, se calhar convém pedir para reformular para português. Há aqui um conjunto de ajustes, de aperfeiçoamentos que temos que fazer para chegar ao produto final. E pessoalmente, para aquilo que eu vi dos vossos trabalhos, a maior parte de vocês fez isso bastante bem. E, portanto, acho que esta ideia de prompt e como interagir com a ferramenta, acho que está a ir no bom caminho. Mas também queria um bocadinho o contrário, que é, já me disseram que correu bem, que realmente que estas questões notaram um melhoramento grande das respostas, mas e dificuldades? A coisa correu bem à primeira, que dificuldades é que tiveram neste tipo de interações com a ferramenta? Eu tive uma dificuldade. Então, E sim, e se calhar não fui eu que me expliquei bem. Minha hum, pronto não ficou como deveria ter sido feita. Porque eu pedi para ele me fazer um guião para os alunos de quinto ano para usar o teclado. Porque neste momento estou a dar isso e eles têm muitas dificuldades com os acentos, como meter os acentos. E ele depois lá me deu o guião, muito bem, mas há uma tecla entre o P e os acentos. E eu também especifiquei que era para o teclado do tipo QWERTY. sim. Mas eu acho que ele continua a não perceber, ou há alguns teclados que são assim, porque ele continuou a meter, a dizer que ao lado do P ficava o acento agudo e o acento grave. E não está o asterisco e o sinal de mais. Não sei se há computadores mais antigos Sim, assim. há teclados que não têm que não têm efetivamente essa tecla na universidade onde eu trabalho. Mas, Porque temos muitos alunos de outras nacionalidades, isso muda bastante, mesmo sendo QWERTY, que é o standard europeu para a maior parte dos países, depois a questão dos acentos e onde é que está os símbolos muda muito de teclado para teclado, e portanto, esse é um bom exercício de nós percebermos qual é que é a razão disso não se adequar ao nosso contexto. E a razão, mais uma vez, pode ter a ver com a questão do treino, não é? Porque se de repente há muita gente a utilizar a informação e os dados que ele tem teclados com outra configuração que não a nossa, então a probabilidade dele nos dar instruções que vão um bocadinho ao lado da nossa passa a ser bastante grande. Isto que eu disse foi perceptível para toda a gente? Isto já sim. tem aqui um nível de complexidade grande em termos de inteligência artificial. Estamos a falar de treino, estamos a falar de como é que ele vai buscar os dados, estamos a falar de prompts. E, portanto, para uma quarta sessão, acho que estamos muito bem encaminhados. Toda a gente percebeu o que eu disse. Portanto, é bom sinal. Ok? Mas sim, Rosa, isso pode ter a ver. Aqui o que poderia ser uma solução era trabalhar a nossa prompt, tentar cada vez ser mais específico para conseguir corresponder àquilo que nós queremos. E dizer, por exemplo, que estou a trabalhar com um teclado com o layout português de Portugal, se calhar aí já poderia ajudar. Vai haver aqui pequenos retoques
podem resultar ou podem não resultar, mas que temos que ir, como a Dália dizia há pouco, por tentativa e erro, até conseguir. Agora, isto é muito interessante, porquê? Porque se nós percebermos a natureza do erro, mais facilmente conseguimos compreender qual é a prompt que vai fazer aquilo que nós queremos. Se ele desse sempre esse erro e eu não percebesse porque é que ele está a dar aquele erro, era a solução típica, que é o ChatGPT está a alucinar, porque eu pedi uma coisa, ele está-me a dar outra. Se nós percebermos a natureza da ferramenta, percebemos, se calhar este erro tem uma razão de ser. Então deixa-me cá perguntar de outra forma para ver se assim corresponde àquilo que eu pretendo. Eu hoje, quando cheguei à escola, fui ver os teclados todos da escola, só Os portugueses são todos iguais, aí Não. não há problema. É como eu estava a dizer. Se for, por exemplo, o teclado QWERTY espanhol, que é QWERTY na mesma, já vai ter Sim, coisas diferentes. pois E é. os acentos já vão estar noutro sítio e varia muito. Por acaso, os brasileiros não tenho a certeza, mas esse também seria um português brasileiro, e os símbolos também estão noutro Devem estar noutro sítio. local. E nas salas de computadores lá da universidade é um caos quando vem um aluno inglês, porque ele muda o layout para inglês e depois quando um aluno clica a seguir nunca consegue pôr a arroba, porque de repente a arroba deixa de ser no 2 e passa a ser noutro sítio para pôr o e-mail, uma coisa tão simples como esta. Portanto, suspeito que neste caso esse terá sido o motivo desse erro. Ok? Muito bem. Mais dificuldades ou sucessos? Correu tudo muito bem ou muito mal? Boa noite, João. A mim aconteceu uma coisa que não me tem acontecido. Apareceu-me, não tem a ver diretamente com o trabalho, tem a ver com outras Hum, pesquisas que andei ali de volta do chat GPT. Aparece-me sempre uma resposta e aparece-me assim uma resposta enorme. E eu já estou a tentar a escrever ou um pequeno texto ou dois parágrafos, pronto, Boa. já limito as, A ah, resposta. as Uhum. respostas. Mas aconteceu-me dar-me duas hipóteses de texto, E, duas e qual é, colunas, e qual é mais correta para ti, não é? e depois ele pergunta-me qual é que eu acho que Mesmo. mais. Pronto, as primeiras vezes que eu treinei ou que eu tentei era só uma. Pronto. Agora já me assume como professora de quinto ano de matemática, porque eu tantas vezes Já, perguntar, já ele está a já aprender mesmo, qual é o teu perfil, não é? pois já não que tenha nada a ver com matemática, Engraçado. ele responde-me de acordo com a matemática e com o Certo. quinto ano. E agora deu-me duas colunas para eu escolher. Isso. Já me aconteceu também várias vezes e o que é que acontece? Todos vocês podem ver isso quando vocês pedem uma resposta, no final da resposta tem lá a possibilidade de pôr thumbs up e o thumbs down, não é? Se a resposta está mais correta ou mais incorreta. Em algumas situações, porque nós não interagimos tanto com ele como ele gostaria, ele próprio força isso. Isso especialmente acontece quando as respostas têm as duas uma probabilidade alta de ser a resposta certa. E então o que ele está a fazer é nos forçar a treiná-lo, a dizer para aquilo que eu pedi, a Pois. resposta que eu acho mais adequada é esta. Eu, Isso por é, norma, sim, ponho, quando não me agrada, ponho para a baixo. resposta, claro, Mas o que me claro, agrada, por norma, bem eu para cima. não lhe Sim. dou esse feedback. Então Eu esta sou mais preguiçoso, muitas vezes interajo e até me esqueço disso porque estou é focado no trabalho, não em dar depois, o feedback. feedback. Mas o que acontece muitas vezes é isso, que é, e nós falámos isso logo na primeira sessão, ele funciona tão bem como funciona exatamente porque tem esta componente de treino, não é? E portanto, imagina, isso aconteceu-te uma vez contigo, mas em 100 milhões de utilizadores, se acontecer a 10%, então temos 10 milhões de utilizações de treino, que é coisa pouca, só a população portuguesa mais ou menos, não é? Portanto, mostra bem como é que Mas essa isso a mim aconteceu-me também logo quase no início, Obrigada. quando eu andei a fazer assim umas perguntas Sim, estranhas, sim. ele dava-me para responder para qual das duas Uma ou outra e achava qual é a melhor. mais correta. Sim, Uhum. isso acontece frequentemente, como eu estava a dizer, quando ele gera a resposta e não há grande dúvida do lado dele, ele costuma dar a resposta e depois cabe a nós dar o ok ou não mediante aquilo que lemos. Em alguns casos, eu acho que até acontece também quase por amostra, ele de vez em quando vai pedindo, mesmo que não tenha grande dúvida, mas para validar se a resposta está certa ou não, mas faz parte mais uma vez do funcionamento da ferramenta e dele ir agregando esse treino. E portanto, o que é que se aconteceu no caso da Helena e da Rosa? Para aquela prompt, aquela resposta que vocês selecionaram ganhou uns pontinhos relativamente àquela prompt. E, portanto, na interação seguinte, para temas relacionados, provavelmente essa vossa resposta vai funcionar como aprendizagem para compor a resposta seguinte. Portanto,
faz todo o sentido e é interessante vocês agora já compreenderem o porquê disso acontecer e que impacto é que isso vai ter no futuro. Sim, muito bem. Mais alguém dizer alguma coisa? Não? Parece que tinha ouvido. Não? Ótimo. Pronto, então eu vi vários testemunhos interessantes, como eu estava a dizer. Façam, quando eu peço a tarefa, vejam a tarefa mais a fundo, porque houve muita gente que deu uma resposta quase telegráfica, e eu acho que o interessante aqui era duas coisas, que era ficarmos com a conversa que vocês tiveram com o chat GPT, para percebermos se houve erro, se não houve, como é que foi a vossa interação, se a prompt que vocês colocaram estava bem construída ou não. Essa é a parte interessante de nós podermos analisar, por um lado. Por outro, a componente reflexiva, em que eu pedi para vocês fazerem uma reflexão se a resposta foi em linha com o que vocês esperavam ou não. E essa parte também é mais interessante, porque no limite vocês podiam estar a agir como os vossos alunos, que eu ponho a prompt direta, lá uma resposta e eu faço copy-paste. E o interessante era eu ver se vocês olharam para a resposta e se a resposta para vocês fazia sentido, que tipo de leitura é que fizeram da prompt. Isso é que era o objetivo da tarefa propriamente dita. E por isso tenham também sempre em atenção mais esse pormenor do que simplesmente fazer a tarefa para terem lá um checklist. Isso interessa menos do que realmente a tarefa ter uma eficácia do ponto de vista da vossa aprendizagem. É isso que se pretende com as tarefas também. Não é só porque eu sou mauzinho e gosto de enviar tarefas como trabalho de casa, é porque eu acredito que essas mãos na massa é o que vos vai dar as competências e a aprendizagem que eu acho que será útil para vocês terem aqui. Está bem? Muito bem. Só Então, quero fazer. sim, Posso Sandra. falar? Claro, Estão-me a Sandra. ouvir? Uhum. Só quero fazer uma pergunta. Eu na outra coisa que fizemos, eu fiz-lhe uma pergunta. Eu disse, fala-me sobre Estarreja, que é a minha terra. E ele deu-me respostas completamente erradas. E eu deixei, não o contrariei, e ao outro dia perguntei-lhe, fala-me de Estarreja. Eu troquei a palavra e ele já me deu as coisas corretas. Não acho que tenha sido de um dia para o outro que lhe tenham dado as indicações corretas. Então, podemos refletir um bocadinho sobre isso. O que é que vocês acham que pode ter acontecido? Na minha opinião, há 2, 3 fatores para mim de caras. Quem é que quer tentar adivinhar o que é que pode ter acontecido? Estarreja e ele foi Não, procurar. sobre Estarreja De ou de Estarreja. A Zita está no caminho Sim. certo. O primeiro critério e aquele que principalmente faz com que as respostas sejam mais certas ou mais erradas é a construção da prompt. E por isso a forma como eu fiz a questão pode fazer toda a diferença. Se a Sandra fez a pergunta da mesma forma num momento e no outro e as respostas variaram, aí a questão já não vai ser na prompt. E aí pode ter a ver com outro fator. Fator seguinte, treino, é aquilo que estávamos a falar. Imagina, Sandra, que alguém fez pergunta sobre Estarreja, apareceu as duas hipóteses, uma certa e uma errada, como apareceu à Helena, e alguém disse que a certa era esta. Isso fez que a resposta que tu viste agora subisse uns pontinhos, e hoje, quando tu perguntas se Estarreja, já tem uma resposta diferente. Isto, tu disseste que não é de um dia para o outro, eu vou mais, pode ser de um segundo para o outro. De um segundo para o outro. De um segundo para o outro. Porque este é um sistema fluido, ele está constantemente a fazer estes pequenos ajustes. E portanto, tu podes estar numa conversa e fazes uma pergunta, ele responde-te uma coisa, e na mesma conversa, passado uns segundos, perguntas a mesma coisa e a resposta já pode variar. E a resposta varia, por um lado, por esta questão do treino, em que ele está constantemente a fazer ajustes. Outro fator é as bases de dados de informação que ele tem. Imagina que ele andava a agregar informação de várias fontes e de repente há uma página nova ou um documento sobre Estarreja que passou a constar da sua base de dados. Então ele já vai ter esse documento ou essa informação em consideração hoje que não tinha há uma semana. E por isso também é natural que a resposta mude em função disso. Sim, E, ela e por até isso, inventou um museu que não existe. Então, pronto. E portanto, para mim, esses são os três principais motivos. A prompt, e esse normalmente é o principal. Depois a questão do treino pode ajudar nessa construção. E por último, a base de dados e a informação que ele tem, que também é fluida e também vai variando. Portanto, sem dúvida. Portanto, completamente de acordo. Não sei se foi aqui com vocês que fizeram o do Ruben Amorim e que num dia dizia que o Ruben Amorim era o treinador do Sporting e passados uns dias perguntaram e já dizia do Manchester United, não é? E a prompt
era a mesma e esta nem é uma prompt que dá muito aso a dúvida, não é? Qual é o clube que treina o Ruben Amorim? É relativamente simples. E, portanto, e foi assim também, penso que de um dia para o outro que a resposta mudou. E mais uma vez, neste caso, nem era prompt. Lá que é que está o treino e provavelmente a informação. Saiu nos jornais todos, saiu uma série de coisas, a informação foi atualizada. Se juntarmos a isso, toda a gente a perguntar onde é que treina. Cada vez que dizem Sporting, temos um thumbs down, essa resposta baixa e a do Manchester United sobe. E por isso, no dia a seguir, quando se pergunta, temos a resposta que vocês viram. Fez sentido? Fiz. Muito Agora bem. vou-vos abandonar para uma reunião. Ok. Boa reunião, Sandra. Adeus. Obrigada. Não, eu também vou sair porque vou para uma reunião. É para a mesma? Não sei, a minha é do oitavo C, Ok. A minha é do Muito bem. 11º saído. então não é a mesma. Muito Digo, bem. não. Para as duas, o que é que eu peço? E para mais alguém que tenha reunião, depois vejam o vídeo da sessão, porque vou explicar aqui uma série de ferramentas hoje e também para verem a tarefa Se que eu têm ainda de fazer. conseguir entrar, volto a Ok. entrar. Sim, eu Certíssimo. também. Tá. Ok. Ok, então vá. Então, Com até já. licença. Com Até já. licença. Muito bem. Então, para a sessão de hoje, como eu disse, queria sairmos um bocadinho do chat GPT e destas ferramentas que falámos. Mais uma vez, há uma intenção na minha sequência das sessões e o que eu achei que fazia sentido hoje é mostrar-vos algumas ferramentas além destas ferramentas das Large Language Models, para perceberem que há mais vida além destas ferramentas. Como vos disse, especialmente desde o ChatGPT, de repente parece que o ChatGPT se tornou quase sinónimo de inteligência artificial, o que não é de todo verdade. E, inclusive, temos ferramentas que são mais especializadas em determinadas funções. Ok? O ChatGPT é quase como que um canivete suíço em que nós podemos pedir coisas diversas e ele tende a corresponder. Mas, como vocês viram, isso exige da nossa parte um conhecimento e um domínio da prompt para conseguir obter boas respostas. E temos algumas ferramentas que automaticamente nos ajudam porque são mais orientadoras em termos do produto final que nós queremos. Porquê é que eu só vos apresento estas ferramentas hoje? Porque se eu vos mostrasse isto na primeira sessão, vocês diziam, então, se há aqui uma ferramenta que faz isso, eu nem sequer me vou esforçar no ChatGPT porque esta ferramenta faz isso melhor do que o ChatGPT. E como eu acho que é importante vocês desenvolverem primeiro o conceito e o domínio de prompt, só na sessão de hoje é que eu vos vou apresentar algumas dessas ferramentas. Ok? E ferramentas é que eu vos vou mostrar? Vou-vos mostrar duas ferramentas que estão muito orientadas para o tipo de produtos que nós queremos em termos de educação e especialmente de escola. Ok? Pensem aquilo que falámos na semana passada. Se eu criar uma planificação, no ChatGPT eu tenho que pensar qual é o tom do discurso que ele vai ter, qual é a faixa etária dos meus alunos, tenho que dizer que é em português de Portugal, tenho que ter uma série de critérios em mente na minha prompt para ter uma resposta eficaz com conteúdo como nós pretendemos. Toda a gente de acordo comigo até aqui, certo? Mas existem ferramentas, como uma que eu vos vou mostrar agora, que em vez de eu ter a prompt onde eu tenho que pôr tudo isso, ele próprio vai metendo um menu que me vai orientando nesse sentido. Por exemplo, eu começo e ele pergunta qual é a disciplina? Eu digo Biologia. E a seguir ele diz, então qual é a faixa etária dos teus alunos? E eu digo que são alunos do 7º ano. E ao escolher estes menus, ele vai logo orientar as respostas tendo em conta este tipo de parâmetro. Percebido? Então, vamos começar a ver essas ferramentas. A primeira dessas ferramentas chama-se EduAid. Não sei se alguém conhece ou se já ouviu falar ou não, mas é esta ferramenta que eu estou a partilhar agora aqui. Está toda a gente a ver? Sim, sim. Pronto. E então aqui como é que funciona? Vejam. Eu pus que quero sobre a área das ciências. Os meus alunos são, por exemplo, 6º ou 8º ano. E agora tenho aqui uma série de conteúdos pré-programados. Deixem-me só minimizar aqui esta para ter mais espaço para vocês verem. Podia querer rúbricas, podia querer planificação da aula, podia querer atividades
de engaging. Depois tenho outro menu para um esquema de apresentações eletrónicas, uma checklist, acrónimos. Se quiser para trabalho independente dos alunos, tenho aqui uma série de coisas também pronto para fazer. Um tema que eu gosto muito da gamificação, em que ele próprio cria atividades usando gamificação, escape rooms. Este dos Quad Corners também é muito giro, já vamos fazer um a seguir, até ao ponto de poder ter perguntas para fazer um teste. Imaginem que eu quero perguntas de escolha múltipla. Então agora ele já sabe que é sobre ciência e é para esta faixa etária. E então agora aqui eu vou pedir sobre o tema de fotossíntese. E agora, se eu fizer aqui Add to Workspace, escolhi perguntas de escolha múltipla, estão a ver? E quando aqui faço, agora aqui, Add. Viram? E agora podia fazer copy-paste deste texto, levar para o Word, para trabalhar no que eu quiser. Vejam que aqui eu escolhi do 6º ao 8º. Se de repente eu disser que os meus alunos são do secundário, a mesma prompt, não mudei nada, só mudei a faixa dos meus alunos. E se agora fizer a mesma coisa, vejam que a complexidade já é outra. Viram? Posso? Não. Claro. Ia Força, Luís. perguntar uma coisa, mas já vi a resposta. É que nos outros estavam as respostas pergunta a pergunta e perguntar se esse também não tinha. Apareceu aqui no final a chave, Sim, poderia sim. não aparecer, e quando não aparece, temos aqui uma hipótese de pedir chave de resposta. Estão a ver aqui Generate Answer Key? Sim. Por exemplo, se eu pedir perguntas abertas, ele pode não me dar automaticamente a resposta. Mas se eu pedir a Generate Answer Key, ele vai dar uma resposta tipo para eu utilizar como base. Portanto, é possível que nem sempre apareça. Vindo aqui ao Transform, podemos pedir depois a chave de respostas. Ok? Como vem, muito interessante, porque eu acho que é importante vocês dominarem a prompt, e o ChatGPT tem, obviamente, inúmeras vantagens, mas aqui o facto de eu poder ir selecionando em função do perfil que eu pretendo, isso é obviamente uma ferramenta muito interessante. E depois a própria possibilidade dele próprio me sugerir estratégias que eu poderia não ter ocorrido e que aqui ele tem logo essa possibilidade. Já vou dar a palavra ao Fábio, mas, por exemplo, uma das que eu mais gosto é esta dos 4 cantos. Alguém conhece esta dinâmica? Como é que funciona? Então vou-vos explicar e a seguir vamos fazer aqui um exemplo. Kahoot, toda a gente conhece? Sim. Pronto. Como é que o Kahoot funciona? Temos uma pergunta e 4 hipóteses de resposta, certo? Certo. Esta é uma estratégia semelhante ao Kahoot, mas analógico. Ou seja, a ideia é, em cada canto da sala, pomos uma palavra-chave. Depois pomos os alunos no meio da sala, fazemos uma pergunta e cada aluno tem que ir para o canto da sala que tem a resposta que ele acha que é a resposta certa. Ok? Era uma dinâmica que a mim nunca me tinha ocorrido. Quando experimentei aqui achei espetacular. Com o extra que ali eu ponho o tema e ele faz umas perguntas e as respostas e as palavras-chave para pôr nos cantos da sala, a papinha toda. Ok? Já vou pôr a seguir para vocês verem, mas primeiro, Fábio, força. Boa tarde, João. Boa tarde, colegas. Aqui em relação a esta. Há o problema também errar e temos que. O treino, ela tem problemas de erro, esta aplicação. O funcionamento delas são todas semelhantes, funcionam todos com aquela base probabilística e, portanto, o erro é sempre uma possibilidade. Ok? A minha estratégia, e aquela que eu já passei um bocadinho a vocês logo na segunda sessão, é muitas vezes, nestes temas nós próprios temos alguma sensibilidade quanto a eles, é o tema que nós lecionamos, mas muitas vezes comparar com várias fontes. E eu, assim que tenho uma resposta que eu não estou tão confiante se está correta ou não, a primeira coisa que eu faço é meter em mais 2 ou 3 ferramentas destas e ver se a resposta é coerente ou não.
Se o Eduardo ou o ChatGPT me diz uma coisa e eu estou a duvidar, eu ponho no Claude ou no Gemini e vejo se a resposta é minimamente coerente ou não. Ah, Ok? ok, obrigado. Agora, o funcionamento destas ferramentas, a base é toda a mesma. Aqui o que temos é uma interface um bocadinho diferente que nos orienta. Agora, interpretação da prompt, uh, treino, base de dados de consulta, é exatamente o mesmo em todas elas. E por isso, a possibilidade de erro é novamente uma possibilidade em todas Eu elas. digo isto porque o ChatGPT já fiz também escolhas múltiplas Uhum. para as aulas, os alunos, e por vezes, Tem respostas erradas. Sim. sim, e se eles também faço o teste e deixo como experiência utilizar o ChatGPT, por vezes eles erram. É isso mesmo. Mas aí era o que estava a falar há pouco. Esse erro pode ter várias fontes. Pode ter a ver com a má interpretação da prompt do lado da ferramenta, e esse acontece frequentemente e é aquilo que eu acho que é a principal razão. Depois, tudo aquilo, será que a prompt refere que a expressão é em português de Portugal ou pode estar aqui a contaminar com outras fontes? Há aqui muitos ses que podem induzir a uma resposta errada, como pode o próprio sistema, com o seu treino, ou na base de dados terem uma informação cientificamente errada. E daí que o espírito crítico e eu ter alguma capacidade de análise crítica da sua resposta é vital, seja no que for. Ok? Então, só mais uma coisa. Então, o Eduardo aí, Uhum. a base dele, ele não vai ao ChatGPT, ele é autonomia. Sim. Então, também tem que ser treinado. Sim, e está a ser constantemente. Muitas vezes vai buscar a base de dados que já existe no ChatGPT, agora é um algoritmo independente da própria ferramenta, ou seja, ele não está a usar o ChatGPT, ele tem um sistema próprio. Agora, muitas vezes pode ir buscar à base de dados ou ao treino do ChatGPT alguma das coisas que já existe, como vai buscar o Gemini e as outras ferramentas. Isso sim, agora é um algoritmo independente. Está bem? Ok? Muito bem. Vamos ver este dos quatro cantos para vocês verem um tipo de resposta. Então, vou deixar exatamente o que pedi para a escolha múltipla, mas agora simplesmente vou mudar o tipo de recurso que eu quero criar. Vejam que eu aqui nem fui muito complexo, só diz fotossíntese, podia ter dito processo da fotossíntese, ciclo de Krebs, podia ter ido ao pormenor que eu quisesse. Neste caso, vou pedir four corners, fotossíntese. Então fica luz solar, água, dióxido de carbono e clorofila. E depois temos aqui as perguntas e as regras. Luís, estás a ver? Neste ele não deu a resposta. Tenho aqui as perguntas, mas eu não sei qual é que é a chave para cada uma das perguntas. Sim, sim. Se eu quiser isso agora, Certo. ok? Pronto. Como viram, funciona muito bem. Aqui na gamificação temos aqui uma coisa que dava uma trabalheira, que é também, por exemplo, fazer aquelas sopas de letras. Ele aqui também faz isso automaticamente. Pomos aqui as palavras-chave ou o tema relacionado com, e ele faz o padrão da sopa de letras e é só fazer copy-paste, tic-tac-toe. Para trabalho de grupo também temos aqui montes de pistas de debate, team-based activity, para estudo independente, montes de trabalhos de pesquisa, criação de portfólio, muitas atividades, como eu disse, eu próprio ainda não explorei todas, até porque elas de vez em quando vão aparecendo mais algumas, mas gosto especialmente desta ideia dele poder ir afunilando. Daqui eu ponho o subject, daqui ponho a faixa etária dos meus alunos e depois tenho logo aqui pronto a servir uma série de temas orientadores para isso, está bem? Para os testes, eu aqui posso fazer essa parte das perguntas, mas vejam que ele próprio tem uma ferramenta de criação de testes. Se eu vier aqui ao Assessment Builder, ele vai novamente pedir, deixem-me aqui só colapsar aqui esta para ser mais simples. Vou agora, por exemplo, para os meus alunos mais pequeninos, vamos aqui para os do quarto ano, e agora, em vez de perguntar sobre a fotossíntese, vou querer saber sobre o ciclo da água. Ok? E agora eu quero perguntas de escolha múltipla, de resposta curta, preenchimento de espaços, desenvolvimento ou verdadeiro e falso.
Vamos começar por resposta múltipla. E aqui ele faz-me as perguntas para eu selecionar quais é as que eu quero adicionar ao meu teste. Estão a ver? Tenho aqui estas 3 e eu digo, ok, esta eu gosto. Se fizer aqui Add to Workspace, vou criar aqui num novo cartão. E aqui está. Esta não gostei. Mas esta também gosto. Então, vou querer adicionar esta à ficha que estou a construir. E, portanto, se vier aqui, vou poder adicionar esta ficha. Vamos pôr aqui nome. Ficha ciclo da água. E agora, quando venho aqui adicionar, posso adicionar à ficha ciclo da água. Estão a ver? E agora, a seguir, quero uma pergunta de resposta curta. Quais é que são as principais etapas? Como é que a água se transforma em vapor? Esta é boa. Adiciona. O que é importante para o meio ambiente? E agora, para acabar o meu teste, vamos pôr aqui uma desenvolvimento. O que é que se dá água importante na Terra? Imagino que você é uma gota d'água, descreva a sua jornada. Gosto desta. Tenho aqui tudo. E agora venho aqui pedir a minha chave de respostas. Ups, este como foi copy-paste ele não pôs, portanto aqui agora tinha que ir a cada uma delas e pedir a resposta no outro lado. Mas pronto, tenho já aqui as respostas construídas. Poderia agora fazer, como eu vos disse, copy-paste e agora colava no Word, ou podia colar até no próprio ChatGPT e pedir para ele resolver. Agora podíamos funcionar em articulação umas com as outras, não é? Eu copiei esta há pouco e agora iria dizer assim, faz-me, ou melhor, diz-me quais as respostas corretas para estas perguntas. Este é outro ponto interessante, que é perceber que podemos e devemos utilizar as ferramentas em articulação. Ok? O ChatGPT se calhar não era tão orientador para eu chegar às perguntas, mas se, por exemplo, numa pergunta de desenvolvimento, se ali não me deu logo uma possibilidade de resposta e o ChatGPT está mais bem treinado nesse sentido, por que não agarrar na pergunta e pedir ao ChatGPT qual é que seria a possibilidade de resposta correta para aquela pergunta? Peço desculpa, eu não apanhei como é que ele se coloca em português. Ele está-me sempre a aparecer as respostas em inglês no. Olha, Podes eu pedir estou na a própria experimentar e prompt. apareceu-me tudo em português. Por acaso ia Ah, dizer isso. É que o meu está em português, que está ótimo. Em inglês, Pronto, eu vou aqui mostrar algumas O das meu coisas. está em inglês também. Pronto, eu vou explicar porquê. Deixa-me partilhar aqui o meu ecrã. Mas, mais uma vez, esforçados na prompt, José, se puseres lá fotossíntese e dá-me as respostas em português de Portugal, ele vai dar, está bem? E, ok. portanto, aí podemos trabalhar na prompt à mesma. De qualquer forma, quando nós vamos à ferramenta, no nosso perfil, aqui, temos a possibilidade de dizer qual é que é o output language. Estão a ver? Provavelmente alguém, como se calhar a Helena, meteu logo com o do Gmail e ele detectou que era português. Se não meteram de forma a lhe identificar, podem vir aqui e colocam. Tanto que ele até pergunta qual é que é o vosso nível e área default. E por isso, quando vocês entram, automaticamente mete logo a faixa etária e a disciplina que era vocês isso que eu lecionam. ia perguntar. Também me está a aparecer isso. Como é que nós podemos mudar aí os 11, 12? É, como eu disse, se vieres aqui aos settings, agora 11, vens aqui e escolhes a 7. faixa. Ok. Estão a ver? Obrigada. Nada. Mas mais uma vez, isto é só o que fica por default. Tu depois, mesmo no decorrer da interação, podes alterar como quiseres. Ele aqui mete este, que é a minha, que está associada ao meu perfil, mas se eu agora quiser fazer uma pergunta para alunos do pré-escolar, ele deixa.
Ok? Pronto. Primeira coisa, e agora eu acho que isto é importante, eu tenho sempre receio quando começo a mostrar esta ferramenta, porque vejo os vossos olhinhos a brilhar e a pensar, isto era mesmo o que me dava jeito, nunca mais me vou esforçar a fazer uma prompt na vida, porque agora tenho a minha vida facilitada. Ok? Volto a reforçar. A prompt continua a ser útil, nem que seja para situações como esta do José, que pá, a ferramenta é excelente, mas está-me a dar em inglês. Prompt is everything. Se quando eu peço fotossíntese pedir, dá-me as respostas em português de Portugal, resolve muitos problemas. Ok? E portanto, continuem a ter essa ideia da prompt. Pensem muito nesta ideia de complementariedade. Eu acho que isso também é bastante útil e funciona bastante bem. E volto a dizer aquilo que já disse numa ação anterior, que há ferramentas que fazem bem umas coisas melhor que outras. E portanto, aqui nunca me vão ouvir dizer esta ferramenta é melhor que aquela. Dependendo do contexto, uma pode ser melhor do que a outra e vice-versa. Ok? Por isso, estou sem imaginação, quero perguntas de escolha múltipla, Eduaid é excelente. Quero fazer uma reflexão e ver potenciais respostas e criar rúbricas relativas àquela resposta. Se calhar posso ir ao ChatGPT ou ao Claude ou outra ferramenta buscar o que já levo dali. Claro para toda a gente? Pronto. Portanto, não quero que agora pensem só nesta ferramenta e na próxima que eu vos vou mostrar, que ainda é mais interessante, como a última bolacha do pacote. São muito úteis, mas a ideia é conseguirmos olhar para estas ferramentas de uma forma mais agregadora e perceber que todas elas têm o seu espaço e a sua utilidade. Sim? Então, a próxima ferramenta também é uma que já está um bocadinho mais conhecida e que alguns de vocês já ouviram falar e que se chama Magic School. Já alguém ouviu falar? Não? Então vão ter uma agradável Eu não. surpresa. Então, Magic School é ainda mais impressionante que o Eduwide. Eu acho que o Eduwide é mais formal. O Magic School tem mais bonequinhos, mas tem muito mais soluções para oferecer. A última vez que eu vi já tinha 60 e tal tipos de atividades que podíamos pedir. Vejam aqui o tipo de coisas que podemos mais uma vez pedir. Planos de aula, resumos de texto, traduções, criadores de rúbricas, fazer e-mails para enviar profissionais. O que é que temos para aqui mais? O jogo tipo de Jeopardy, atividades de quebra-gelo, notas de agradecimento. Tudo isto são coisas que vêm pré-construídas para nós pedirmos. Vou mostrar 3 ou 4 daquelas que eu acho mais interessantes. Uma das que eu gosto mais é uma coisa que normalmente estas ferramentas não fazem e que imaginem que eu tenho um vídeo que eu utilizo nas minhas aulas. Vou buscar aqui um vídeo que eu passo sempre nas minhas aulas, que é obrigatório para todos os meus alunos. Não sei se vocês conhecem, se não conhecerem, deviam de conhecer. E que é este vídeo do Ken Robinson sobre a criatividade. E agora imaginem o seguinte: eu quero um resumo sobre este vídeo. Então, temos aqui uma hipótese em que eu ponho aqui o link do vídeo no YouTube, digo que quero 2 parágrafos e ele vai fazer um resumo do vídeo em 2 parágrafos. Fez em inglês? No problem. Fez em inglês, mas se eu vier aqui às ações, posso pedir traduzir para português de Portugal. O Gemini não faz isso, colocando o link do Faz. YouTube e pronto, fazendo. Faz, mas é relativamente recente também. Pois. E há outra ferramenta nova agora, mais que o Gemini, que é o Notebook, que eu também vou mostrar a seguir, que também faz coisas assim parecidas. Este tem a vantagem que, além do resumo do vídeo, faz todas as outras também que eu vos mostrei, por isso é uma ferramenta mais agregadora
E eu acho interessante e por isso é que também vos estou aqui a mostrar. Mas, do mesmo vídeo, imaginem agora que eu quero fazer perguntas aos alunos sobre o vídeo. YouTube Video Questions, quer para alunos do nível universitário, quer perguntas de escolha múltipla sobre este vídeo. 3 perguntas. Ele faz-me as perguntas e na chave de respostas diz inclusive qual é o minuto do vídeo que está a informação para cada uma das respostas que nós queremos. Novamente, se eu quisesse traduzir agora para português, viram? E eu pedi de escolha múltipla, como podia pedir outro tipo de perguntas, ele permite algumas diferentes. Escolha múltipla, aberta e verdadeiro e falso. Não sei quem é que disse que gosta disto, mas ainda bem, eu também gosto. Portanto, fico feliz de estar a corresponder às vossas necessidades. Imagina Ok? se a gente estamos, eu falo por mim, de boca aberta de cada coisa que aparece. Esta do Magic School, por Eu acaso não já conhecia, conhecia mas nunca vi nada. nada. Eu só conhecia o Nada. nome, nunca tinha Boa. experimentado. Isto realmente está aqui tudo. Pronto. Sim. Nem E nós nomes, nem estamos coisa aqui, nenhuma. até Volto a imagino dizer, os alunos, não é? o que eu vos estou a mostrar não quer dizer que não se pudesse fazer no ChatGPT com a prompt certa. Não, Aqui mas a acaba por estar vantagem é que aqui com as tudo. caixinhas temos tudo já É, pré-configurado. não, e está tudo aqui. É tudo no Isso mesmo sítio e já vamos só àquilo, pronto. é isso mesmo. Mas é Outra o que que eu também digo, nós costuma ser estamos. muito útil é, por exemplo, enviar para e-mails. Se precisarem de enviar um e-mail por causa de uma situação do aluno, não é? Vou pôr aqui João Moura. E qual é que é o problema? Vou dizer que foi um caso de indisciplina do aluno José Padilha. Não é? José Padilha portou-se mal, não é? E então vou dizer, Eu acho que foi bem escolhido. não foi? Também acho que Boa. sim. Um Eu e-mail que sou mais para sossegado é que vou Olha, pagar eu a acho, conta. tentar Padilha, eu os acho que o inovar pais passou à história para o completamente com isto. Quer dizer, caso para cá que a gente precisa e do inovar. com Pois. recomendações de como melhorar. Se eu tivesse inclusive um e-mail, podia anexar aqui para ele usar como referência, ok? Neste caso, eu, como estou a falar com vocês, não dá muito jeito, mas se quisesse ligava o microfone e falava direto para ele e ele transformava o que eu estava a dizer em texto. Vamos ver como é que isto funciona. Está em inglês, vamos pôr em português para ser mais fácil para todos. Estás a ver? Afinal, eu aprecio o entusiasmo do José, mesmo se portando mal, continua um aluno interessado, Não, mas não é? estão aí muito bons conselhos, sim. Gostei do primeiro. Viste? Comunicação aberta, rotinas, porque eu pedi na prompt, mas vejam que toda a estrutura é do e-mail. Isto quer dizer que eu tenho que fazer copy-paste disto? Não, mas eu agora venho aqui ao editar e ajusto aquilo que eu quero. Mas já ter uma base de trabalho dá um jeitaço brutal. Isto são as medidas universais. Pronto, algumas. Olha, Eu acho que depois vou-vos deixar explorar João, isto. Há colegas vossos que dizem que isto até faz atas. Portanto, João, era isso mesmo que eu lhe ia dizer. Não terminamos esta formação sem me dizer como é que são as atas. pronto. Vais explorar, Zita, estas ferramentas, porque eu acho que há aqui umas quantas que permitem fazer atas. Portanto, podem. Se estas já permitem, tenho que então mergulhar Isso por aqui. mesmo. O que eu sugiro para estas ferramentas, para não ser preciso depois de tantos ajustes, é se, por exemplo, já tiveres uma ata com uma estrutura semelhante, coloque essa ata como referência, porque ele vai usar isso como base e provavelmente vai fazer alguma coisa muito mais à medida do que tu queres. Também? Aqui a Cristina e a Helena, vamos trabalhar conjuntamente.
sobre Pronto. Como é que utilizar. colocamos Zita, aí? o João é que não sabe que as nossas horas de almoço à quinta-feira, que há um grupo Exato. de professores que almoçam na escola à quinta-feira, e as nossas horas de almoço agora o tema é sempre a formação de sexta e os trabalhos que estivemos a Exatamente. fazer. Eu só Ontem espero até que isso tivemos a seja. ver Eu o só meu espero que isso guião. seja. Mas isso é uma coisa boa ou uma coisa má? Só para eu É perceber. boa, é Boa, boa. Ah, excelente. pronto. Eu ontem estive a mostrar o guião que o ChatGPT fez para uma visita de estudo a uma das salas do Pavilhão do Conhecimento. E eu disse, eu jamais conseguiria fazer uma coisa tão completa, até pegando um bocadinho naquilo que disse a colega Marina há bocado. Eu jamais me dava ao trabalho de fazer um guião com tanto rigor. E depois ele apresentava lá uma sugestão, Diverta a aprender Química, e diz-me uma das colegas, mas foi o ChatGPT que colocou isso também. Foi, sim, senhor, eu não escrevi mais nada. Exatamente. Ele é muito politicamente correto. E o que eu pergunto, porque podia ser do tipo, vamos lá reunir para o almoço, porque aquele chato me pede umas tarefas muito complicadas, e então estamos sempre à hora do almoço a fazer os TPCs. Mas pronto, neste caso não foi negativo, ainda bem. Fico feliz e eu acredito piamente que é um bocadinho esse entusiasmo que também devemos passar aos nossos alunos, porque eles muitas vezes trabalham com estas ferramentas, mas eu acho que a maior parte deles não tem a percepção nem a maturidade para conseguir utilizar da forma mais eficaz. E eu acho que aí nós temos um papel muito importante nessa supervisão, por um lado, mas também conseguir incutir esse entusiasmo com que vocês estão a dizer. Provavelmente, se disserem a eles que isto faz atas, eles não vão ficar muito interessados, mas se lhes disserem que faz outras coisas, se calhar eles vão gostar e vão também desenvolver eles próprios essas competências que são tão úteis. Se dissermos que faz o resumo dos Maias ou do Memorial do Convento, detalhado, eles vão ficar muito satisfeitos. Podes dizer isso tudo. O que depois também tens de dizer é que não basta fazer copy-paste do que ele dá. Tem que ler na mesma e tem que saber interpretar o que é que dali está a sair. E convém ir falando das alucinações que o ChatGPT ou mesmo É isso. outra inteligência artificial pode fazer, porque esta parte das alucinações eu acho que é ótimo, porque eles no meio daquilo tudo, eles têm que ler tudo e têm que analisar tudo Claro. criticamente, porque o desgraçado pode estar a alucinar. É o que eu digo acerca das cábulas. As cábulas são um ótimo recurso de estudo. O aluno que se esforça muito para fazer cábulas, mas que compreende o que é que acabou de escrever, provavelmente estudou muito para fazer aquelas cábulas. Portanto, não tem mal nenhum. O problema é aquele que pede as cábulas emprestadas e que nem sequer se deu ao trabalho de escrever e que só está a ler em letra miudinha o que é que o outro fez, não é? Esse é que não aprendeu nada. A analogia para o ChatGPT é a mesma. Quando ele faz copy-paste, mas as palavras não têm significado, é um problema. Se ele está a usar o ChatGPT, mas tem uma análise crítica, reflexiva do que o ChatGPT está a dar, acho que pode ser um ótimo companheiro de estudo e, portanto, não vejo problema nenhum com isso. Pelo contrário, acho que até devemos tentar incutir essa utilização mais eficaz da ferramenta. Ok? Pronto, esta ferramenta fica para vocês depois brincarem, não vai ser a tarefa desta semana. A tarefa desta semana vai ser com uma ferramenta diferente que vos vou mostrar agora para o resto da nossa sessão. Se tudo correr bem, se calhar mais meia hora, 45 minutos e terminamos. E é uma ferramenta que se chama Chat PDF. Já alguém ouviu falar? Então, o Chat PDF faz uma coisa que o Chat GPT atualmente também já faz, mas há uns meses não fazia, e que é, em vez de eu fazer uma pergunta sobre o Príncipezinho, eu posso colocar um PDF do livro do Príncipezinho e depois as perguntas que eu vou fazer, ele vai incidir sobretudo sobre o documento que eu coloquei. Percebem o que é que eu estou a dizer? Imaginem que têm um relatório de um aluno. Vocês colocam o relatório nesta ferramenta e a seguir perguntam quais é que são as principais conclusões do aluno. E ele vai ler o documento todo e vai dizer quais é que são as conclusões do aluno. Quais é que são os pontos-chave do aluno. E ele vai referir isso. Do ponto de vista de trabalho académico, parece uma ferramenta muito útil. Primeiro porque podemos pedir resumos, depois porque permite uma análise muito rápida de documentos bastante longos. No limite, e vocês já vão ver a seguir um exemplo muito bom disso, ele, um bocadinho como vocês estavam a falar há pouco, a Cristina estava a dizer que ele fez uma planificação muito mais complexa que o que ela faria. Esta ferramenta eu cito exatamente a mesma coisa, que é, eu vou fazer isso agora com vocês, eu vou pôr um artigo meu, e quando eu faço perguntas eu acho que ele responde melhor que o que eu responderia e o artigo é meu. Ok? E portanto vocês vão ver isso exatamente na prática. E por isso eu vou começar por vos dar o artigo, eu vou pôr o artigo agora aqui no Zoom.
Vou pedir para vocês lerem o artigo e pensarem em 3 perguntas que vocês poderiam fazer sobre aquele artigo. E vou pedir mais para pensarem a pergunta e qual é que é a resposta que vocês dariam a essa pergunta. Exatamente para verem se ele responde corretamente e se provavelmente até não vai além da resposta que vocês dariam. Percebido o que é que eu pretendo que vocês façam? Então, vou pôr aqui no chat o documento. Deixem-me ver porque eu tenho aqui 2. Qual é o que eu gosto mais? Acho que vou pôr. Querem um chamado Herança da Pandemia ou sobre o Plano de Capacitação Digital de Docentes? Herança da Primeiro. Pandemia, eu acho que a pandemia. Também. Ninguém quer o Plano de Pandemia. Capacitação de Docentes. Está Não, bem. não. Ninguém. Só se for o Padilha. Eu depois dou o outro, Fico se só um para o quiser. Padilha e o resto para o pessoal. Por isso é que Pronto. vocês estão todos a escolher o outro. Muito bem. Está aqui então a herança da pandemia. Já está aqui no chat do Zoom, viram? Vou-vos dar 15 minutinhos para lerem rapidamente o artigo, pensarem na pergunta e na resposta. Portanto, são 7h05 às 7h20. Volto a falar aqui com vocês para então pormos isto no chat PDF e ver como é que funciona. Pode ser? Então, espero que gostem do artigo. Falamos daqui a um bocadinho. Peço desculpa, mas onde é que temos que ir? Ao chat. Qual chat? Aí em baixo, nos botões de baixo, há uma opção que diz chat. Aparece lá. Obrigada. Está lá o Obrigada, documento. Helena. Obrigada, Helena. Então, não quero. Ai, meu Deus. Uau.
Eu nem consigo abrir o documento. É só clicar em cima dele. Ou faça descarregar para as Sim, transferências colega. também. Sim, eu fiz as duas coisas, não abre. Eu estou perdido. Clicando diretamente não consegue Sim, abrir. não. 2 cliques 2 seguidinhos. cliques. Ai, eu acho que ainda sei abrir um documento, mas não consigo. Eu, eu vou, eu vou pô-lo no Moodle, que assim encontram-no lá, está bem? E assim é mais fácil, não há problema. Eu ponho no Moodle e assim também o podem ir lá buscar. Vou pôr aqui na sessão de hoje, na sessão 4. Só vos vou mostrar. Aqui na sessão 4, em último, está aqui o artigo, estão a ver? Se forem à sessão 4, vai cá aparecer. Portanto, quem não conseguiu abrir pelo Zoom, pode experimentar assim.
Então, conseguiram ler o documento? Consegui, mas tenho críticas a fazer. Sim. O texto devia Mas, tê-lo espera, posto tem no. críticas quanto ao documento ou... Quanto ao documento, Ah, é? tinha- Ah, então vou gostar muito de ouvir, então força. quanto à Não era o maneira tema da como, sessão, mas tudo bem, estou muito quanto à receptivo a maneira como, críticas. quanto à maneira como foi escrito, deveria ter sido em português de Portugal, evitando brasileirismos e com acentos. Podia ter posto isso Ah, depois lá no chat GTP para corrigir, eu vou não explicar, eu é? fiz aquele artigo antes do ChatGPT, eu agora dou menos erros nos acentos, mas também confio muito nas editoras que eles fazem essa revisão, se calhar não Não, fizeram. repete muito ali umas palavras. Eu perdi-me um bocado na leitura, não sei se é do cansaço, do avançado Se calhar da era do hora. autor, que não era muito claro, não se preocupe. Pois, se calhar, exatamente, não sei. Pronto. Eu sei o que defende, eu já percebi o que é que defende. Eu não sou tão defensora como o João, Hum. ahm, mas eu não posso esquecer que quando a pandemia, os professores investiram pessoalmente, a fazer o melhor trabalho possível, usando o seu computador pessoal, a sua internet, comprando. Eu, por exemplo, comprei um Wacom para poder acompanhar Uma mesa nas disciplinas digitalizadora. de matemática. Mas eu critico isso em algum lado no artigo? Não, não, mas estou eu a Ah, dizer, percebe? ok. Estou eu a dizer sobre o artigo, Como não, disse, não não era tão critica, mas também não defensora, valoriza, não não é? estou a perceber onde é que estamos em choque, era só isso que eu não estava a perceber. Não, não, pronto, é melhor eu calar. Passo a palavra ao outro. Posso? Pronto. Ao Então contrário. posso. Eu- Zita, podes falar, fala tu. é igual, é muito rápido Podes falar, também. Zita. É dizer que eu, para não estar a ler tudo, coloquei no chat GPT e ele apresentou-me as principais ideias do João Moura. Muito bem. Agora vamos ver se batem cercas do PDF. No Exato. ChatGPT temos um problema, e que é isso que eu quero aqui vos mostrar as coisas em a diferença de um para o outro, e que é o ChatGPT vai buscar informação além daquela que está no texto. Ok? Se for um resumo é pacífico, mas se eu fizer uma pergunta sobre um daqueles temas, é possível que ele se vá basear no texto, mas também vai buscar informação fora, tem algum contágio de outras fontes. No chat PDF tende a focar-se apenas no que está no documento e isso pode ser interessante porque evita ir buscar informações fora do documento que nós queremos que eles se centrem. Ok? Portanto, vamos experimentar então aqui, mas pronto, a Zita fez a jogada inteligente, meteu no resumo. Vamos ver se não houve alucinações e se ele não censurou parte da informação que era importante. Já vamos ver a seguir como é que a coisa correu. Caetana, força. Não, eu só ia dizer uma coisa no seguimento do que a Fernanda disse, que ao contrário da Fernanda, eu concordo com tudo o que o João escreveu. A questão dos acentos, nota-se que não foi feita ainda uma revisão, não é por aí. Boa. Mas em relação à continuação de algumas coisas e de alguns hábitos, algumas ferramentas que usamos, nomeadamente os classrooms e muitas outras Os LMS. plataformas, são ótimas. Eu continuo a usar o Classroom e adoro. Eu como Adoro. É refiro, mesmo uma extensão sim, da sim, sim. sala e dá Eu, muito jeito para quando alguém está doente, que sim, fica em casa durante 1 ou 2 semanas sim. e Eu que dá para gosto, acompanharem com tudo aquilo sim, que a gente lhes vai partilhando e comunicamos fora da sim. sala É de aula, fixe. comunicamos por ali, é muito bom. Sim. Eu pessoalmente gosto mais do Moodle, mas é uma questão de gosto. Já vi muitas Uhum. experiências mais no Moodle e boas no Classroom e vice-versa. Eu acho que depende muito mais do professor do que da ferramenta. Mas a minha preocupação, e eu acho que refiro isso no artigo, é sentir que houve um certo retrocesso, porque enquanto na pandemia foram obrigados, inovaram e experimentaram algumas ferramentas, e depois, quando acabaram de estar em pandemia, houve um certo desinvestimento em algumas das coisas que estavam a utilizar, e era essa a minha principal preocupação, porque, como disse a Caetana, o que eu acho é que, apesar de não estarmos em pandemia, continua a haver espaço e utilidade para essas ferramentas e, portanto, não há razão para deixar de utilizar. Sessões como esta e formações como estas, de repente, tornaram-se muito mais corriqueiras, não é? Pensem quantas formações é que vocês tinham via Zoom e à distância antes da pandemia e as que têm agora. Eu devia ser dos poucos que já fazia formações à distância antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, tinha literalmente formações todos os dias e ao sábado, portanto foi a loucura. Mas esse é o meu principal argumento. E só complementando o que a Fernanda estava a dizer,
eu sou o primeiro a dizer que os professores deram uma prova de vida e fizeram um trabalho fenomenal durante a pandemia. Mas eu acho que, inclusive, houve uma certa aproximação, inclusive às famílias, que até estavam um bocadinho de costas voltadas nesse período, porque a maior parte das famílias viram o esforço que os professores empenharam nesse processo. Muitos dos pais tiveram que ver as aulas dos filhos porque estavam em casa também. De repente, toda a gente deu aulas de porta aberta a ver o que é que faziam. Os próprios pais tiveram que armar os filhos mais horas que o que estão habituados e, portanto, começaram a achar que os professores eram muito melhores que o que eram. E por isso, não sou defensor exatamente disso, porque acho que foi um período negativo, por os motivos todos de saúde que nós passámos, mas que do ponto de vista da classe de professor, que foi um período em que se evoluiu muito. Eu costumo dizer que a pandemia fez mais pela evolução tecnológica dos professores do que qualquer projeto que eu conheça do Ministério da Educação. Mas, pronto, opiniões são as que são, há quem concorda, há quem não concorda, e isso não é um problema de todo. Quanto à questão dos assentos, meia culpa, eu sou muito falho nisso, eu escrevo muito como penso. Normalmente encosto-me às ferramentas e às editoras que depois tem alguém para fazer a revisão, e por isso não estou aqui a sacudir água do capote, mas se calhar estou um bocadinho mal habituado em algumas coisas. Como disse bem, como ainda não vi o ChatGPT, não pude pô-lo lá para me fazer a correção, e se calhar por isso é que ainda não está tão bom como poderia. Nos próximos artigos já sei o que é que vou fazer e como é que trato disso. José. Era só para dizer que com a escolha os colegas não se safaram muito da questão da transição digital, não é? O texto tem tudo a ver com isso. Aliás, Pois a tem, pandemia tem só algumas veio coisas. acelerar um processo que já estava em andamento Sim. ou que estaria a iniciar. E, portanto, eu creio que a pergunta que eu faria tem a ver com qual foi a verdadeira herança, a herança da pandemia. Boa. E penso que a resposta a isso tem a ver especialmente com a mudança de práticas, ao nível até da avaliação, mas sobretudo ao nível da colaboração e do estabelecimento de redes entre colegas e ao nível de metodologias mais centradas no aluno. Portanto, a questão do trabalho assíncrono implica um bocado que o aluno participe mais e, portanto, basicamente é este o meu comentário. Muito bem, então vamos ver se funciona. Este é o chat PDF, como viram, está aqui o PDF que vocês tiveram a ler, e agora aqui eu posso fazer perguntas sobre o documento que está em anexo. E portanto, se eu percebi bem, o que o José pergunta é qual é que foi a verdadeira herança da pandemia. Vou pôr aqui entre aspas. Foi isto mais ou menos, não foi, José? Sim, sim. E vamos ver o que é que ele responde. Foi comigo. Eu estava aqui que abriram aqui umas coisas e eu não conseguia fechar. Estás de pijama por quê? Então, bateu certo ou nem por isso, José? Um apanhado muito resumido, mas sim, lá estão ali as redes de colaboração, a questão da aprendizagem apoiada mais nas tecnologias e, portanto, logo o domínio maior das tecnologias por parte dos professores e dos alunos, capacitação digital também dos alunos, reflexão sobre as práticas, muito provavelmente, não consigo ler o texto todo, mas tem a ver Sim. com a mudança de práticas, não é? Sim. E a tal Penso que questão. sim, sim. E interessante, vejam que ele fez a resposta, e este pontinho que vocês veem à frente é em que parte do documento ele se baseia para a resposta que deu. E portanto, se eu clicar aqui, ele envia-me direto para a página do documento onde está a informação no que ele se baseou para esta resposta. Uma que eu costumo fazer é quais os pontos-chave do autor neste artigo. E eu, quando faço isto, ele dá sempre mais pontos que o que eu dou se me perguntassem sobre o artigo. E o artigo é meu, portanto. Reflexão sobre o ensino, adoção de tecnologias, networking e colaboração, oportunidade de inovação e a importância da nova normalidade. Espetacular. Melhor que se fosse eu a responder. Ok? Eu aqui pus só o artigo meu porque eu já o conheço, portanto podia ser outro texto qualquer, está bem? Portanto não é aqui nenhum. Não é por eu gostar de ouvir a minha voz, é só por ser uma coisa pequena e que eu conheço relativamente bem. Mais alguém quer pensar então numa pergunta para ver se bate certo ou não?
Uma das perguntas que tinha já foi colocada de outra forma, mas eram quais as principais ideias do artigo? Lá está, os pontos-chave. Sim, essas já aqui estão, sim. Eu tenho Muito uma bem. dúvida aqui também, é Eu possível pergunto limitar qual o a número... principal. Peço desculpa. Faz E mal, eu força. estava a perguntar se também aqui é possível limitar o número de parágrafos ou de palavras, porque está a dar Sim, respostas muito longas. sim. Por exemplo, vou dizer quais os pontos-chave do autor, enumera apenas os pontos e não desenvolvas. Vamos ver se assim dá. Viste, Marina? Como poderia pedir apenas uma linha por ponto. Aqui o prompt é tudo, mais uma vez. A seguir até vos vou mostrar uma coisa interessante que podemos fazer, que também funciona muito bem, mas já lá vamos. Zita, ias também sugerir uma pergunta? E eu ia dizer que já está lá também. Era que eu perguntei-lhe exatamente qual é a principal ideia deste documento, assim mesmo uma coisa mais concreta. Portanto, foi só isso, mas já está respondido também. Muito bem. Obrigada. Como veem, ele foca-se mais no documento, a seguir eu vou-vos mostrar outros exemplos, mas apesar de se focar no documento, continua a ser uma ferramenta de inteligência artificial. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem agora que eu quero 3 perguntas de escolha múltipla sobre o artigo. Portanto, vocês podem ter um documento, um conto, um livro qualquer de um autor que vocês têm que trabalhar na vossa disciplina e, de repente, se tiverem essa imaginação, cria-me aí 4 ou 5 perguntas sobre este documento para eu mostrar aos meus alunos. E como veem, funciona. E agora posso pedir a seguir. Diz-me qual as respostas corretas da pergunta anterior. Calhou bem todas. Viram? Para o José não ficar triste. Este é o documento da capacitação digital. Não os vou massacrar muito, mas vou mostrar uma coisa que esta ferramenta também faz e que é espetacular. Temos aqui uma tabela, certo? Ele provavelmente não conseguiria ler a tabela. Vamos só aqui para vocês testarem que está a funcionar. Quais são os pontos principais levantados pelo autor? Ok? E agora eu queria esta tabela, que pode ser um gráfico, podia ser uma tabela com dados, o que fosse. Se eu quiser que ele faça a interpretação desta tabela, temos aqui esta ferramenta, estão a ver aqui, que se eu agora arrastar assim, ele vai tentar interpretar o que é que está na tabela. E, portanto, se eu tiver a ver um relatório, uma tese de mestrado que tem um gráfico, eu posso arrastar desta forma e ele faz-me a interpretação do que é que ali estava. Inclusive, isto foi pensado muito para gráficos e para tabelas, mas se eu puser uma imagem como esta, ele vai tentar interpretar esta imagem. Querem ver? E, portanto, temos uma ferramenta muito útil do ponto de vista de ser um ajudante com quem nós podemos discutir e que lê o mesmo livro que nós. Por exemplo, como dizia há pouco, a Marina faz um resumo em 3 parágrafos do artigo. Viste, Marina? Pude limitar, em termos de quantidade, o que eu quero do artigo.
Por exemplo, a maior flor do mundo do Saramago. Eu pus aqui esse PDF. Toda a gente conhece a história? Sim. Então, na história, o que é que acontece? Como é que o menino salvou a planta? O menino salvou a flor. Viram? E, se eu quiser interpretar esta imagem, ok? Qual é que é a diferença desta ferramenta, especialmente com o ChatGPT? Eu no ChatGPT também posso pôr um ficheiro e ele vai basear as minhas perguntas nesse ficheiro, mas na minha opinião tende a ir buscar informação que vai além do ficheiro. E às vezes nós queremos incidir apenas no documento que estamos a submeter para determinados trabalhos e reflexões que queremos que os nossos alunos façam. E por isso, do ponto de vista académico, esta é uma ferramenta que eu acho que tem um potencial muito, muito interessante e que sugiro todos que experimentem. E por isso é que a tarefa desta semana é exatamente usarem o chat PDF. De que forma? Então, submete um texto no chat PDF, está aqui o link que envia para esta ferramenta. Mais uma vez, é uma ferramenta que vocês podem criar conta. A conta gratuita penso que vos deixa pôr 2 PDFs por dia, mais do que isso só depois na versão paga, mas mais uma vez 2 PDFs por dia já dá para brincar bastante. Depois faz 2 questões pertinentes sobre o texto submetido. Faz uma análise crítica da resposta. Compara a mesma resposta se fizeres a mesma pergunta no chat GPT. Se o documento submetido tiver alguma imagem, pede para fazer a análise usando aquela ferramenta que eu mostrei. Volto a dizer que não é escrever na prompt faz uma análise da imagem, que aí ele vai dizer que não faz, mas usando aquele ícone que eu vos mostrei e arrastando pela imagem, ele faz essa análise. E depois colarem aqui na tarefa desta semana essa experiência. Comparar uma resposta do chat PDF com a do chat GPT, de um documento, ver se é mais coerente uma ou outra, ou se gostam mais de uma do que da outra, e depois dizerem como é que foi a vossa experiência no fórum desta semana. Márcio, Sim, só uma dúvida, João. Nós conseguimos fazer a mesma coisa, ou seja, conseguimos abrir o PDF também no ChatGPT? Já nos podes, permite fazer isso? podes conseguir, se estiver na 4, às vezes o que acontece é se já gastarmos as fichas todas, ele pode ter algumas objeções. Nesse caso, se o documento não for muito grande, o mais simples é fazeres copy-paste. Agarras no documento todo, fazes copy, colas e a seguir fazes pergunta sobre o que colaste anteriormente. Correto. Ok. Certo, obrigado. Foi o que eu fiz agora, mas não consegui colocar tudo ao mesmo tempo. Então apareceu depois separado. Certo. Nem que sejam 2 ou 3 pastes, em princípio consegue-se, mas E ele depois vai buscar a sequência do anterior. sim, É das como apareceu respostas agora, anteriores. sim. Isso. No próprio chat GPT, Yeah. como disse, se estiverem no 4, tem lá o iconezinho do clipe que vos deixa pôr também o ficheiro em anexo e aí funciona muito semelhante ao chat PDF. Mais uma vez, para mim, a principal diferença é que o chat PDF tende a focar-se mais na análise do PDF que nós colocamos, o chat GPT vai buscar outras fontes e isso às vezes não é o desejável. Se estivermos a falar de uma obra muito conhecida, é mais fácil, não é? Se eu for ao ChatGPT, mesmo sem pôr documento e fizer uma pergunta do Príncipezinho, ele vai-me responder. Mas se for uma obra de um autor local, usando ali a boleia da Caetana, se for buscar o tal poeta e puser uma pergunta sobre isso no ChatGPT, se ele nem sabia quem era o autor, muito menos vai saber sobre aquela obra. E aí eu poder pôr no chat PDF a obra especificamente e fazer perguntas sobre ela, tende a ser uma ferramenta com outras potencialidades. E podemos Sim, fazer com uma música? claro, desde que tenha letra e que o documento consiga ler as palavras do documento, funciona com tudo.
Se lá escrevermos só o link, não dá, não? Não. Não, Ele pede ok, mesmo para pôr um ficheiro e tem que ser em PDF. Está bem? ok, está bem. Muito bem. Alguma dúvida quanto à tarefa desta semana? Será que analisa poemas? Que eu tenho uma dificuldade muito grande com a poesia, que ainda outro dia comentei isso com a minha colega Zita. Analisa e mais do que analisa, faz poemas muito bons, que é uma coisa Uhum. impressionante, porque lá está, ele não tem a sensibilidade humana, mas tem tantos exemplos no treino que consegue compor coisas muito giras. Querem ver? Eu costumo às vezes pedir para ele fazer, não sou grande poeta, obviamente, e então peço para fazer uns poemas pequeninos que são uns haikus, não é? E então imagina assim, Cristina, cria um haiku sobre o pôr do sol no inverno. Não é brilhante? Se calhar não, mas é muito melhor que o que eu faria se fosse eu a fazer sozinho. Portanto, Fantástica, eu estou completamente rendida. Eu já há 2 anos que usava o ChatGPT, assim com algumas, até para ajudar o meu filho, porque o meu filho é aluno no ensino secundário e às vezes fazíamos assim umas marotices que às vezes ajudavam a fazer algumas coisas. agora ainda vais poder ajudar mais, porque agora ainda conheces mais estratégias, não é? Pronto. Portanto, E também, agora vou também, os meus alunos às vezes não tinha assim tanto tempo para os ajudar, mas agora tenciono, quando tiver concluído, quando tiverem quase preparados para o exame, vou ensinar-lhe aqui umas coisas acho, para. acho que já tens tema para a conversa do almoço desta semana, não é? Já, Portanto, já. acho que já tens aí tema para falar. O teu filho começa a trazê-lo para as sessões, põe-te aí ao lado e também assiste, vai aprendendo umas coisinhas. Acho que sim. Está bem? Muito Bem. bem. Em jeito Muito da nossa obrigada. sessão de hoje, como vos disse, há mais vida além do ChatGPT e há ferramentas muito específicas para determinadas tarefas. Vimos aqui duas delas, o Magic School e o Edwide, muito direcionadas para a parte da educação. E depois o chat PDF, que para a educação também tem um potencial enorme. E mais uma vez perceber que cada uma delas tem o seu espaço, o seu contexto. Mais uma vez não estou a dizer que o chat PDF é melhor que o chat GPT. Depende do meu objetivo. Pode fazer mais sentido uma do que outra. Em princípio, eu depois vou confirmar durante a semana, mas é provável que a sessão da próxima semana seja assíncrona, ok? Vai ser dedicada à geração de imagem e eu já tenho a sessão toda preparada. Em princípio, eu disponibilizo o vídeo com as minhas instruções e a tarefa que vocês têm que fazer. Se efetivamente for assíncrona, como provavelmente será, o que têm que fazer é ver o vídeo e depois seguir as tarefas um bocadinho como fizemos aqui nestas sessões. Como disse, deve ser a sessão dedicada à geração de imagem, onde tudo o que aprenderam até aqui vai por água abaixo. Aquela ideia de ir limando a prompt vai deixar de ser verdade, porque numa imagem é one shot, one kill, e portanto vão perceber a dificuldade que isso nos traz. E o que isso vai fazer é que de hoje a 15 dias depois vemos as tarefas, quer da sessão de hoje, quer da próxima sessão. De acordo? Disseste há bocado quando andámos aqui de volta da tomada. João, eu ia perguntar uma coisa. Ia, não vou. Os alunos, por acaso eu podia, os alunos esta semana, um deles criou uma imagem, um fundo muito engraçado. O que é que ele utilizou? É que eu esqueci-me de lhe perguntar qual destes é o melhor. Eu tenho 20 ferramentas de geração de imagem que eu gosto de todas, Ora portanto, bolas. o Midjourney é muito bom. O que eu vos vou pôr a trabalhar será com o Leonardo, que é uma das que eu também gosto mais e é que vão ter Ok. para trabalhar para a semana. O Leonardo é uma delas, o Dali também funciona muito bem, o próprio Canvas também já tem uma de geração de imagem. Portanto, existem Ok. muitas e variadas. Muitas. Mais uma vez, depende mais da nossa capacidade de geração da prompt do que da ferramenta em si. O que eu Sim. sinto é que cada uma delas, no seu estilo, é quase como se estivéssemos a falar com ilustradores diferentes a descrever a mesma imagem, e portanto vão ter cada um o seu cunho pessoal, mas que cada um tem um potencial para fazer uma imagem espetacular, cada um dentro do seu estilo. Portanto, não consigo avaliar muito bem qual é que é uma melhor do que a outra. Ok. Acho que algumas conseguem nos entender melhor do ponto de vista daquilo que nós estamos a descrever do que outras. Umas exigem mais do ponto de vista da prompt do que outros. Por outro lado, essas que exigem mais também permitem ser mais fiéis aos pormenores que nós estamos a pedir e, portanto, como não somos tão vagos, a coisa vai mais em linha com aquilo que nós pretendemos. Mas é um tema complexíssimo
E uma das coisas que eu disse na primeira ação e que é que para a semana ou daqui a 15 dias vamos de certeza falar, é que vocês vão ficar super frustrados na tarefa da semana que vem, porque fazer uma boa imagem é uma coisa dificílima e vocês vão perceber. Aquilo que nós aqui, quando a prompt não está muito boa e nós vamos ajustando e pedimos e corrige assim, faz assado e conseguimos chegar a um resultado final, nas imagens isso não acontece, porque como há um grande fator de subjetividade, quando eu meto a mesma prompt 2 vezes, ele vai-me gerar imagens diferentes e, portanto, eu não tenho forma de corrigir a imagem anterior. E por isso tenho que conseguir ter uma prompt muito em linha com o que eu quero para fazer uma boa imagem. Portanto, Foi se isso que o, aconteceu com o garoto, engraçado. Foi por se acaso, eu nem o- sabia, ele é que me chamou para mostrar. não foi nada por acaso, eu costumo dizer isso. Os alunos Não, que quer dizer, fazem, não, pois, os alunos que fazem boas imagens têm muito mérito é do engraçado ponto de que, vista é da que sua aquele capacidade. grupo resolveu fazer isso, mas achei É, uma muito coisa bem. muito interessante e que ele depois pediu para ele retirar e ele não retirou. Eu achei Claro, interessantíssimo. não. Engraçado. Essa parte nós depois vamos discutir, Está bem. mas depois Pronto. vejam isso. Eu acho que está implícito, mas sendo uma ação assíncrona, não tem que estar ligados das 6 às 9. O vídeo vai ficar disponível, desde que façam a tarefa até à sessão seguinte, não têm que cumprir o horário da sessão, têm que fazer a tarefa, se possível, antes do dia da próxima, está bem? Muito bem. Então, espero que tenham gostado. Tem aqui muitas ferramentas para se entreter e tem uma tarefa também boa para brincarem. Fico à espera das vossas respostas e falamos então, se calhar, daqui a 15 dias. Ok? Bom trabalho. Certo. Obrigado. Boa Obrigada. noite. Boa noite a todos. Obrigada, Obrigada, boa noite. Fim de semana. Boa noite, obrigada. boa noite.